Boa tarde a todos. Agradecemos por estarem aqui. Agradecemos também a Laura pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Esperamos que estejam todos bem e seguros na medida do possível. E é com muito prazer que a gente dá continuidade ao ciclo de seminários. E eu aproveito também para avisar que esse vai ser o 9º e último seminário desse primeiro ciclo aqui da pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre desse ano. Ano que vem, a ideia é que retome esse ciclo. Então, só aquele lembrete rapidinho, né? Eu, Sérgio e Renata, né, o nosso coletivo de representantes discentes, a gente desenvolveu esse ciclo de seminários com a proposta de ser um espaço de circulação de ideias, debates, trabalhos, propostas científicas no âmbito da ciência do sistema terrestre. Esse ciclo aconteceu durante todo esse ano, e caso algum de vocês tenha perdido algum, a gente está gravando, né, todos os seminários e está disponibilizando no canal do YouTube. Eu vou pedir para o Sérgio e para a Renata colocar o link aí no chat, tá tudo lá no canal. Bom, hoje a gente vai ter a participação da doutora Laura Borma, que também é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre. O seminário de hoje vai ser Ecohidrologia e Serviços Ecossistêmicos em Florestas Tropicais. A Laura é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto, fez mestrado e doutorado em Engenharia Civil e Geotecnia Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, professora e coordenadora na pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre, coordena o Laboratório de Ecohidrologia, também no CST, e é membro do Consórcio Internacional de Modelagem dos Solos. A Laura atua na área de ecohidrologia e física do solo, com ênfase em observações de campo, interação solo-planta-atmosfera, impactos recorrentes das mudanças climáticas, mudanças no uso do solo e cobertura da terra também. Serviços ecossistêmicos de regulação hídrica e climática nos diversos biomas brasileiros. Antes de passar a palavra, eu só queria deixar uns rápidos recadinhos. As perguntas, caso vocês tenham, pode deixar aí no chat, que a gente vai juntando tudo para fazer no final para a Laura. Aos alunos da PGCST, por favor, não se esqueçam de registrar o nome e o número de matrícula, agora no começo e no final do seminário. E aos demais alunos, se tiver algum outro aluno de outra pós-graduação, se também quiser registrar presença, depois a gente vê como é que pode ser contabilizado. Laura, eu te aviso quando estiver faltando uns 5, 10 minutinhos para o final, tá bem? A palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, Yara. Obrigada a você também, a Renata e ao Sérgio, pela organização desse ciclo de palestras, uma iniciativa muito bacana, e obrigada pelo convite para participar desse ciclo. Eu vou falar um pouquinho hoje das pesquisas que a gente faz aí, né, no CST, no DIAV, como a Yara falou, sobre ecohidrologia, relação solo-planta-atmosfera, com foco em serviços ecossistêmicos, em particular de regulação hídrica e também de regulação climática. É desnecessário a gente falar aqui para os alunos, né, da pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre, quais são as ameaças, grandes ameaças que a gente enfrenta hoje, né, nas várias escalas, incluindo a escala global, né, coisas que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais em conjunto para poder lidar com elas, né, e mitigar os efeitos. Então, estamos falando aqui de mudanças climáticas, de perda de biodiversidade e também da crise hídrica. São ameaças altamente conectadas e a gente vai percebendo com o tempo que não é possível resolver cada uma delas separadamente, né? Elas fazem parte de um todo e a solução necessariamente também vai passar por uma compreensão do funcionamento do sistema terrestre como um todo. Em função do reconhecimento de que praticamente uma das formas mais seguras e mais apropriadas da gente lidar com
com a diminuição, a mitigação dessas grandes crises é por meio da restauração das florestas. E nas florestas em geral, e principalmente das florestas tropicais, porque por conta da grande biodiversidade das nossas florestas, elas são fortemente responsáveis por uma série de serviços ecossistêmicos, controle das mudanças climáticas, absorção de carbono, infiltração de água no solo, a gente vai falar mais sobre isso. Então, uma série de iniciativas têm sido tomadas globalmente e localmente no sentido de restaurar as florestas tropicais, né? Vou botar aqui, até passei. A gente cita aqui, por exemplo, o desafio de Bonn, em 2011, essa declaração de Nova York, que também é em torno de 2011, e o Acordo de Paris, no qual o Brasil, através das NDC, se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de florestas tropicais até 2030. No desafio de Bonn, são 350 milhões de hectares até 2030, numa iniciativa incluindo 43 países, principalmente países dos trópicos e subtrópicos. E a gente tem mais perto de nós, né, o projeto Conexão Mata Atlântica, que tem uma forte componente acontecendo, a sua principal componente acontecendo na bacia do Paraíba do Sul como um todo, e uma forte componente dele acontecendo aqui no Vale do Paraíba, onde a gente está, que tem por objetivo recuperar serviços de clima e de biodiversidade por meio da restauração da Mata Atlântica, e também incluíram a questão de água e solo, né? Conservação de água, provisionamento de água e conservação do solo. Mas, fortemente, as iniciativas de restauração, elas têm um foco, quando a iniciativa vem globalmente, ou quando o dinheiro vem de organismos internacionais, ainda tem um foco muito grande no combate às mudanças climáticas. Várias alternativas, né? Armazenamento de carbono no subsolo, reflexão da radiação solar, várias alternativas engenharias, né, para controlar as mudanças climáticas foram pensadas, mas no final das contas chegaram à conclusão de que o papel das florestas é fundamental e de todas as alternativas possíveis, recuperar os ecossistemas era uma das mais eficazes para combater a mudança climática. Então, agora foi declarada em 2021 e 2030 a década da restauração pelas Nações Unidas. No sentido de que é mais do que urgente reverter, né, o estado de degradação dos ecossistemas numa iniciativa global. E aí as atenções estão voltadas para essas atividades. Mas a pergunta o que exatamente significa restaurar uma floresta, né? Revegetar simplesmente é restaurar uma floresta? Então, se a gente está pensando em restauração, revegetação, reversão do estado de degradação, se a gente está pensando nisso com foco nos serviços ecossistêmicos que a floresta presta, então a gente vai ter que olhar para todos eles, né? Não adianta restaurar ou recuperar com vistas a um único serviço. O Millennium Ecosystem Assessment, desde o trabalho de Constanza, de 1997, que elencou 17 serviços ecossistêmicos, todos os outros estudos globais sobre serviços ecossistêmicos trazem em geral os mesmos serviços, serviços de suporte, de provisão, de regulação e serviços culturais, que somam em torno de 17 a 20 itens de serviços. Então, se a gente quiser recuperar uma floresta, a gente não recuperaria, a gente não restauraria só para o sequestro de carbono. A ideia é recuperar os serviços na sua plenitude, porque
se a gente olhar para um único serviço, a gente corre o risco de comprometer os demais. É um pouquinho mais sobre isso que eu vou falar hoje. Esse trabalho aqui do Levia, 2020, publicado na Nature, ele é um resumo de vários trabalhos que já vêm ocorrendo, eu vou apresentar alguns um pouquinho mais para frente, que coloca bastante claro que políticas que vão alterar o uso e cobertura da terra, no sentido de aumentar a vegetação, seja para sequestro de carbono, seja para atender às demandas de alimentação ou provisionamento de energia, elas vão alterar o ciclo de uma forma que ele caminha no sentido da gente ter menos água disponível para as outras atividades. Então, esse é o mesmo trabalho do Levy, essa é a figura que eles mostram, o modelo conceitual que eles apresentam, como é que está o nível do lençol freático numa situação de vegetação natural, e aqui o nível do lençol freático numa monocultura. E independe se a monocultura é uma cultura agrícola, se ela é uma silvicultura. Então, assim, se a gente pensar em eucalipto ou alguma espécie para uso comercial, eventualmente, uma monocultura vai poder impactar também o ciclo hidrológico e a infiltração de água. Existem papéis na regulação de água e na regulação climática que só são cumpridos com uma grande biodiversidade. Grande biodiversidade não significa simplesmente a gente ter todos os tipos de espécie. Grande biodiversidade significa, para esses casos de serviço ecossistêmico e serviço de regulação hídrica e climática, a gente ter grupos funcionais de plantas. O que significa? Plantas que sobrevivem na sombra, plantas que sobrevivem, que têm raiz mais rasa e pegam água da camada mais superficial, plantas que têm raízes profundas e pegam água das camadas mais profundas, são grupos funcionais de plantas que crescem rápido e têm densidade do tronco menor e morrem mais rápido, plantas que crescem devagar e que vão fazer sombra no futuro. Então, é preciso ter diversidade de grupos funcionais para que a gente tenha diversidade de serviços ecossistêmicos. Simplesmente revegetar, olhando um serviço, essa árvore, ela produz tal fruto que é interessante, ou essa árvore cresce rápido, então ela assimila carbono muito rápido. Tudo isso pode alterar o ciclo hidrológico de uma forma não prevista e ainda não conhecida, e geralmente monoculturas vão no sentido de diminuir a recarga hídrica. E é dela que a gente precisa no período seco, que é um período que está chuvoso, a gente não se preocupa tanto com a água, a gente se preocupa com o abastecimento hídrico no período seco. Vou diminuir a recarga hídrica do período chuvoso para ela alimentar o período seco é comprometer a disponibilidade de água no momento que a gente mais precisa dela. Então, por isso que a gente cuida de que a cobertura vegetal favoreça a infiltração de água, para que no período seco a gente possa dispor dessa água. Então, o que esse trabalho, né, não chega a ser um review, né, esse trabalho do Levia comenta, é que a gente vem alterando e homogeneizando a superfície terrestre e homogeneizando também o ciclo da água. Até ele mostra essas figuras aqui, né, no sentido de que está alterando todos os processos que ocorriam numa escala mais graduada, todos esses processos estão acontecendo em escala de pico. Por exemplo, né, quando chove torrencialmente por conta de mudança climática, ela não infiltra, mas ela escoa superficialmente. Então, o ciclo hidrológico acaba ficando acelerado, porque ele não faz o ciclo lento de entrar no solo, infiltrar, percolar para as camadas mais profundas e só então aparecer no curso hídrico. Então, desde, assim, deve ter sido antes, mas o trabalho que eu tenho notícia, primeiro, bastante conhecido para quem é da hidrologia florestal, é esse trabalho do Bruinzil, de 2004,
onde ele é um dos primeiros a dizer que a floresta compete pelo uso da água, porque a floresta transpira, e ao transpirar, ela tira do solo e do curso hídrico a água que alimentaria, a água que serve para abastecimento hídrico, por conta de processo do funcionamento do ciclo hidrológico mesmo. Então, o Brasil começou falando isso para as florestas tropicais, ele só faz um review de alguns trabalhos, e aí ele coloca que aflorestamentos e reflorestamentos, aflorestamento é quando o lugar nunca foi vegetado e ele é aflorestado, e reflorestamento é quando teve desmatamento e a área é reflorestada. A gente começa dizendo que aflorestamentos e reflorestamentos impactam negativamente a produção de água. Depois veio o trabalho do Jackson na Science, em 2005, que ele fez um levantamento de 600 locais, observações, e viram que 13% dessas áreas apresentaram ressecamento dos rios após 1 ano de reflorestamento. E aí eles questionam, né? Reflorestamento puro e simples para combater mudança climática promoveu uma diminuição da descarga hídrica em torno de 200 milímetros por ano, em média, para esses estudos que eles viram. Aí teve essa review na Global Change Biology, do Ellison, e aí ele começa dizendo, né, que uma série de artigos concluíram que o impacto do reflorestamento ou do aflorestamento no ciclo hidrológico é negativo, ou seja, uma cobertura florestal adicional vai reduzir a quantidade de água, ao passo que a remoção de florestas vai aumentar a disponibilidade de água. Mas ele viu que também tem um segundo grupo de autores que dizem o oposto, que a plantação de florestas deveria aumentar a disponibilidade de água e intensificar o ciclo hidrológico. Mas a obtenção de evidências para essa segunda parte tem sido mais difícil de obter do que a primeira. Então, assim, o que acontece? Na literatura, se a gente for procurar na literatura, a gente vai achar artigos que vão, na sua maior parte, vão dizer que os aflorestamentos vão impactar negativamente o ciclo da água. Se a gente conversar com pessoas localmente, provavelmente a gente não vai ouvir isso, mas na ciência foi difícil até hoje encontrar artigos que comprovassem esse lado positivo, o impacto positivo da floresta no ciclo hidrológico. Nesse review, ele vai por um caminho que é menos incerto. O caminho que é menos incerto é que a floresta, com certeza, ajuda na formação de chuva. E ao ajudar na formação de chuva, favorecer a formação de chuva, a floresta vai favorecer o ciclo hidrológico, porque se ela tira uma certa quantidade de água do solo, ela leva para a atmosfera e essa água vira chuva. Então, volta para o que não seja para aquele mesmo lugar, mas volta para a superfície terrestre. Então, elas são fundamentais na formação de chuva. Nesse review, ele vai para o lado do papel da floresta na formação de chuva. E aí é bem interessante aqui a gente chamar a atenção, talvez vocês já saibam, né, que a floresta atua no clima de várias formas, né? Convencionou-se dividir entre processos biogeofísicos e processos biogeoquímicos. Os processos biogeoquímicos são aqueles relacionados ao carbono, fluxo de carbono e aerossóis, que vocês bem sabem, né? Crescimento da floresta, a floresta absorve carbono, ao absorver carbono, ela impacta positivamente o clima, no sentido de resfriar o clima e influenciar também os padrões de chuva. Então, o papel da floresta nas mudanças climáticas através do ciclo do carbono, dos ciclos biogeoquímicos, ele tem uma influência global. Por isso que, assim, globalmente, financiamentos e tal, eles olham para o carbono, floresta igual carbono.
Mas, já desde antes, assim, quando se estudava o funcionamento da Amazônia e tal, desde antes até da preocupação com as mudanças climáticas de uma forma assim tão forte como é hoje, é sempre sabido que a floresta tem um papel sobre o clima e sobre a chuva, que não é só através do armazenamento de carbono, ela tem um papel, uma influência local e regional. Por exemplo, a Amazônia, ela é uma fonte de vapor de água. Aqui há uma comparação, né, entre uma floresta densa, como a floresta amazônica, aqui uma savana, e aqui pasto e agricultura, né? A estrutura. Gente, eu só quero pedir desculpa antecipada, porque assim, eu tenho passado do tempo nas minhas apresentações sempre, então, de repente, vocês vão me avisando aí se eu tô indo muito longe. 20 minutinhos até agora, só para você saber. Tá, beleza. Então tá bom. Então, aqui a estrutura mais densa da floresta tropical, com várias camadas, né, subbosque, o dossel, as árvores emergentes, elas são muito importantes em produzir uma grande quantidade de vapor para a atmosfera e absorver grande quantidade de calor. Então, a energia solar que incide, né, a radiação solar que incide sobre a floresta, ela é parte usada para transformar o vapor, a água, que tem aqui água no solo, em vapor. E ao transformar essa água líquida em vapor de água, essa energia não é transformada em calor latente, é o calor latente que aumenta a temperatura. Então, ela simultaneamente produz vapor, que por sua vez é a base para a produção de nuvens e produção de chuva, ao mesmo tempo que uma estrutura desse tipo favorece o resfriamento da atmosfera. E isso não tem nada a ver com o carbono, isso tem a ver com a estrutura da floresta, com várias camadas, com uma floresta densa. Claro que se a gente olhasse individualmente, essa árvore aqui, ou essa árvore aqui, ou essa árvore aqui, todos esses tipos de, até uma silvicultura, até o eucalipto, elas vão fazer a mesma função de transpirar, de perder água para a atmosfera e de, ao transpirar, consumir calor do meio. Mas essa estrutura densa é fundamental. Essa aglomeração de florestas, de espécies diferentes, de grupos funcionais diferentes, é fundamental para o serviço ser mais efetivo. Por isso que a Amazônia é reconhecida por ser uma fonte de vapor de água que é transportada até aqui para o sul e sudeste do continente. Então, no caso, o Ellison, eu estava falando do trabalho dele, ele faz um review trazendo esse olhar do papel da floresta para além do carbono, porque quando a gente olha para além do carbono, a gente não fica satisfeito com uma monocultura, porque as espécies para absorver carbono são menos... o tipo de reflorestamento para absorver carbono é menos exigente em diversidade de espécie do que um tipo de reflorestamento para recuperar, por exemplo, uma regulação climática desse sentido de produzir chuva e vapor localmente, ou uma regulação hídrica de favorecer a infiltração de água. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar também, a gente não... Então, bom, então, esse trabalho do Ellison, ele não deixa muito claro, né, como é que a gente sabe que a floresta pode ajudar na infiltração de água, não conseguimos encontrar numa revisão trabalhos que comprovem isso, mas descobrimos, né, conseguimos comprovar o papel da floresta na formação de chuva, só que voltando aqui, passando da infiltração de chuva da produção de chuva e voltando para a infiltração, se a gente for conversar com pessoas que moram em sítios, né, o pessoal que trabalha mais no campo, vai ser bastante comum a gente ouvir relatos, aqui, olha, aqui a gente plantou, a árvore fez uma cerca, deixou o pasto se recuperar e a nascente voltou. É bastante comum
ouvi esses depoimentos de que as nascentes reapareceram, embora a ciência ainda não tenha tantas evidências sobre isso. E um caso bastante emblemático é o da Floresta da Tijuca, já, né, com Dom Pedro II visionário, sabendo que, sim, o único jeito de recuperar, né, a crise, né, ou contornar aquela crise hídrica que o Rio de Janeiro estava enfrentando era recuperar a Floresta da Tijuca, e hoje ela está aí, linda, maravilhosa, com várias cachoeiras. Então, assim, tem de um lado a ciência com aquelas evidências e de outro lado um conhecimento mais local que a gente ainda não conseguiu trazer tantas evidências do papel favorável das florestas tropicais na produção de água. E aí, por que será que isso acontece? Eu não cheguei a fazer uma revisão sistemática da literatura, estou falando aqui com base no que eu já li até agora. No meu entender, as potenciais causas dessa lacuna, né, na comprovação do papel da floresta são os tipos de vegetação estudados e também os métodos aplicados. Uma boa parte dos estudos que viu a diminuição, né, aquele trabalho do Jackson, que observou a diminuição da recarga depois de reflorestamento, principalmente nos primeiros anos do reflorestamento, eles trabalharam com monoculturas, avaliaram monoculturas, principalmente de eucaliptos e pinos. Então, esse daí já é sabido, não adianta a gente culpar eucalipto e pinos. O problema, eles para nós são exóticos, né? Mas o problema não é só eles, o problema são as monoculturas, a falta de diversidade. E um outro problema dessa lacuna de comprovação é o método, porque, assim, para a gente realmente evidenciar que uma floresta tropical biodiversa pode trazer benefícios na infiltração de água, a gente teria que esperar a floresta crescer. Como não dá tempo de esperar a floresta crescer para publicar um artigo ou comprovar essa evidência, porque vai aí seus 20 anos, 30 anos, então existem alternativas. Bacias pareadas era uma alternativa, era uma metodologia bastante usada. As pessoas buscavam essa bacia mais ou menos parecida com essa bacia, numa região onde o clima é mais ou menos o mesmo, e elas têm mais ou menos a mesma dimensão. Então, a gente compara a vazão dessa bacia com a vazão dessa bacia. E aí viam, em geral, em alguns trabalhos, que a vazão da bacia sem vegetação era maior do que a vazão produzida na bacia vegetada. Bom, era um método possível de ser feito, mas ele traz uma série de incertezas, porque a gente não tem realmente nenhuma garantia que elas se comportam de forma semelhante, em termos de infiltração, em termos de tipo de solo, em termos de camada impermeável, enfim, elas trazem, a metodologia traz uma série de incertezas. Um outro jeito de avaliar, né, onde os trabalhos até do Brunzil se baseiam, é nos desflorestamentos, porque desflorestamento é rápido, né? 2 ou 3 anos você sai de uma área vegetada para uma área desmatada. E se alguém acompanhou a mudança do nível do lençol, do nível do rio, nível do lençol, ou vazão em algum rio, durante esse processo, eventualmente pode ter identificado um aumento na vazão. E aí, com isso, chega à conclusão de que, se eu desmatar, tem um aumento na vazão. Então, se eu reflorestar, eu devo ter uma diminuição na vazão. Tem um trabalho famoso aqui, o do Marcos Costa, que avaliou lá no Tocantins 2 períodos bem extensos, né, de 1949 a 68 e de 1979 a 98. Ele comparou chuva e vazão, e evapotranspiração e vazão em metros por segundo ou em milímetros por dia, numa mesma região, para não ter que trabalhar com bacia pareada, é a mesma bacia.
E ele selecionou esses 2 períodos porque foi justamente entre 68 e 79, foi criado o estado do Tocantins e foi tido um incentivo muito grande para a ocupação da região do Cerrado, e aí o desmatamento foi expressivo, e ele viu que nesses 2 períodos a chuva não mudou substancialmente, mas a vazão aumentou. Então, mais um trabalho que confirma que se desmatar, a vazão pode aumentar. Um detalhe aqui é que, se a gente olhar aqui a variabilidade da vazão medida, né, nesses 2 períodos ao longo do ano, a gente vê que esse aumento ele foi principalmente no período chuvoso, e não aqui no período seco. Mesmo que tenha esse aumento, né, esse trabalho é difícil de questionar, porque ele está na mesma região e tal, mesmo que tenha esse aumento da vazão no período chuvoso, é aquilo que eu estava falando no início, né? O período chuvoso não é o que mais nos interessa em termos de recarga hídrica, né? A gente precisa ter uma vazão suficiente no período seco, porque é o período que mais demanda a quantidade de água no rio. Então, assim, tudo isso para a gente ver que essa é uma questão em aberto, né? Na comunidade científica é uma questão em aberto e existem dificuldades metodológicas para entendimento dessa questão que não são triviais de serem resolvidas. Aí eu vou apresentar aqui um pouquinho do uso da ecohidrologia, que são métodos alternativos para a gente procurar resolver essa questão da relação floresta-água. Tanto do ponto de vista da floresta de produzir a água pela chuva, quanto da floresta mesmo, da estrutura da floresta em permitir que essa água que ela produziu como chuva infiltre e recarregue os mananciais de água. E aí a ecohidrologia, ela surge ela trabalha com a floresta numa via de 2 mãos, né? Na literatura eles costumam dizer, eu não gosto muito desse termo, mas costuma dizer isso. Quais são essas 2 mãos? De um lado, o clima define o tipo de vegetação. O clima e a chuva, quantidade de chuva e sazonalidade da chuva define o tipo de vegetação, e o tipo de vegetação define clima e quantidade de chuva e relação com a água numa escala mais local. Então, clima e chuva definindo vegetação, vegetação definindo microclima e condição de produção de água. E aí a gente pode trabalhar com a ecohidrologia, que é assim, a linha que eu trabalho, né, olhando a ecohidrologia por 2 ângulos. Um deles olhando a relação floresta-água no sentido de entender provisionamento de serviço ecossistêmico, e no outro olhando a relação floresta-água e como que a floresta responde à mudança climática, em particular aos eventos de seca. E aí, dentro da ecohidrologia, o que a gente faz? A gente mede vários parâmetros in situ, né? Medimos transpiração de planta, infiltração de água no solo, umidade do solo, profundidade do lençol e propriedades hidráulicas de solos e plantas. Qual que é a diferença entre ecohidrologia e processos hidrológicos, né? Processos hidrológicos, a gente pode trabalhar em várias escalas. Pode ser na microescala, na escala de vertente e muito na escala de bacia, né? Tanto é que a maior parte de modelos hidrológicos, eles trabalham, na maior parte, mas tem uma grande parte de modelos hidrológicos, trabalham na escala de bacia. Na ecohidrologia, em geral, é microescala. A gente tem que trabalhar na microescala para entender como é que o clima, o tipo de solo, o tipo de vegetação
interfere na mudança climática, na umidade do solo, e como a planta vai responder a essa variação na umidade do solo. E como varia muito solo e vegetação, clima e inclusive relevo, a gente vai ter uma situação para cada ponto na bacia. Então, por exemplo, tem esse trabalho aqui, um trabalho de review do Sprenger sobre ecohidrologia. Tudo bem, ele trabalhou numa bacia hidrográfica, mas as áreas de estudo dele são esses pontos. Escolheu vários pontos dentro da bacia, mas ele trabalha também na escala pontual, porque dentro de uma bacia, para nós, interessa se a gente tem uma área com floresta, se a gente tem uma área com gramínea. O processo a ser estudado é totalmente diferente. Então, aqui no nosso laboratório, o LabEco, o Laboratório de Ecohidrologia Isotópica aqui do DIAB, a gente é fortemente baseado em estudo de campo e laboratório. A gente olha para a ecohidrologia no sentido de procurar propriedades hidráulicas do solo, mas a gente olha também o que a gente poderia chamar de ecofisiologia, com características das plantas. Resistência das plantas à captação, perda de turgor, potencial de água na planta, se ela está com déficit hídrico, se ela não está com déficit hídrico, densidade da madeira, transpiração. E aqui a gente trabalha com propriedades do solo, condição de água no solo, umidade, potencial de água no solo, que é a energia com que a água é retida no solo, e analisamos também infiltração, profundidade do lençol. Nosso foco é entender todos os processos, principalmente o processo de absorção de água pela raiz das plantas. A gente entende que essa é a chave, né, de entender bastante coisa da relação da floresta com o clima e com a água. A ecohidrologia isotópica, essas medidas que eu mostrei para vocês, elas não são... A hidrologia trabalha com elas também. A ecohidrologia, ela acabou tendo um viés porque ela adicionou a essas medidas as análises com isótopos. São isótopos, eu não vou entrar aqui porque a gente ia demorar demais, né? Mas isótopos de oxigênio e de hidrogênio, são os mesmos da água, né? A água tem os isótopos mais abundantes, o hidrogênio 1, o oxigênio 16, mas ela também tem os isótopos mais raros, muito menor quantidade, que são o hidrogênio 2 e o oxigênio 18, são mais pesados do que os abundantes. E esses isótopos pesados, eles participam do ciclo hidrológico, assim como os leves, mas eles têm alguma variabilidade no seu comportamento no solo, seu comportamento durante a evaporação da água do solo, durante a transpiração da água da planta. Tem situações onde esses isótopos eles se alteram no ciclo hidrológico e eles nos permitem entender melhor o processo que está atuando. Eu vou dar uns exemplos um pouquinho mais para frente. Então, nesse review do BEA de 2020 sobre a ecohidrologia isotópica, ele coloca basicamente aqui o que a gente estuda, né, durante o processo de solo, planta, atmosfera, do ponto de vista de análise isotópica, né? Como é que é se existe, né, alguma separação do íon pesado e do íon leve durante a absorção de água pela raiz, se as micorrizas aqui na raiz vão interferir no sinal isotópico, se enquanto a água que sai do solo e atravessa aqui o xilema, né, que é a parte condutiva da árvore, do tronco, se a água, ao ser transportada aqui, se ela vai mudar seu sinal, ou se a água vai mudar o sinal a hora que ela transpira pelo tronco, ou se ela perde, né, se ela tem alguma variabilidade quando tem a troca aqui com o tronco, se vai ter alguma mudança no sinal isotópico, se a folha absorver água direto, ou se vai ter variação no sinal isotópico se a planta transpirar, enfim,
além da gente ir na microescala local, a gente vai dentro da planta, né? A gente vai bem em processos que ocorrem no sistema, solo, planta, atmosfera, e o sinal isotópico ajuda a gente a entender mais profundamente esses processos. Eu posso fazer uma apresentação só sobre isótopos aí uma outra vez. E então a gente acabou no laboratório dando foco a isso, a esses tipos de medida com sensores e mais análises isotópicas, visando entender a resposta da floresta seca ou a produção de serviços ecossistêmicos. Então, hoje a gente já teve trabalhos nesses lugares, 3 sítios na Amazônia, 3 sítios na Caatinga, agora na Mata Atlântica 2, com o mais forte aqui, São Francisco Xavier. Eu tenho 5 minutos, que agora eu estou olhando aqui, né? Eu vou acelerar um pouco aqui. Então, na Amazônia, a pergunta científica que a gente queria responder é qual que é a fonte de água que alimenta as plantas no auge do período seco de um ano de El Niño. Para frente. Então, nesse trabalho que a gente fez na Amazônia, isso aqui é só o da K34, de um dos sítios, que é em Manaus, a gente mediu várias coisas, né? Na atmosfera, com torre meteorológica, isótopos da chuva, planta, crescimento dendrométrico e uma série de características hidráulicas, mais isótopos. No solo também propriedades das plantas, mais isótopos, e medimos também a água do rio. E esse aqui é um resultado que a gente teve. Não sei se todo mundo está familiarizado, a grande questão na Amazônia é assim, a Amazônia consegue manter elevadas taxas de transpiração no período seco também, não só no período chuvoso. Então, isso levava a gente entender, bom, se ela está transpirando, se ela é uma floresta sempre verde, está transpirando no período seco, então ela não deve sofrer muito com as secas. Só que aí vieram secas fortes de El Niño e teve uma grande mortalidade de florestas na Amazônia. Então fica aquela dúvida, bom, a Amazônia suporta bem as secas ou não suporta bem as secas? Da onde que ela tira a água do solo para suportar, para se manter sempre verde e manter a transpiração no período seco? Será que essa fonte de água é inesgotável? Ela aguentaria um extremo de seca como é El Niño? Então, a gente coletou amostras até 14 metros de profundidade. Isso aqui é a variação da umidade, medida nesse poço de 14 metros, e aqui essa aqui em amarelo é a água que está armazenada nos poros do solo, com uma forte tensão que é muito difícil tirar essa água do solo. E aqui é uma água mais disponível. Então, o que a gente vê na Amazônia aqui é que essa é uma variabilidade de umidade do solo de 2 anos, e ela tirou, só aqui nas camadas mais superiores é que ela puxa com força a água que está no microporo. Em geral, ela vai tirar a água que está mais disponível. E aí, a hora que a gente fez essa análise com o sinal isotópico, o sinal isotópico aqui da chuva, o sinal isotópico das plantas, o sinal isotópico do solo e da água do lençol, a gente confirma aqui que tem uma camada, essa aqui mais ou menos entre 4 e 8 metros, que tem um sinal isotópico muito diferente da folha das plantas e que aparentemente as plantas não usam a água dessa camada. Então, ou a floresta vai ter que se apoiar na água que está acima dessa camada, ou a floresta vai ter que ter raízes bastante profundas para vencer essa camada aqui. Eu vou me atrasar talvez uns 5 minutinhos, tá bom, gente? Já vou pedindo desculpa antecipada. Ou a floresta, então, vai ter que ter raízes profundas e retirar a água aqui de baixo. Então, todo mundo fala, se vocês procurarem quem trabalha com isso, vai ver que a resiliência da floresta amazônica a secas é por causa das raízes profundas.
mais ou menos, né? A gente não pode generalizar que é só porque a raiz foi mais funda, ela vai ter mais acesso à água. Se ela for mais fundo numa camada onde a água não é disponível, por conta das propriedades físicas do solo, então, não necessariamente ter mais água significa mais resiliência da floresta. Então, esse aqui é um exemplo, né, de como a gente usa as medidas convencionais, mas a gente usa a análise isotópica para ajudar a elucidar um problema que, às vezes, só com as medidas a gente, né, se olhasse antes essa figura aqui, eu não veria claramente, né, a questão. Tanto é assim, só me ocorreu fazer a figura desse jeito depois que eu vi o sinal isotópico, para entender como é que foi o uso da água pela umidade do solo, e assim, bem menor aqui nessa camada entre. É difícil, porque mais ou menos a gente tem uma medida muito grosseira aí, porque é muito caro, né, mas mais ou menos entre 4 e 8 metros. Aqui tem uma camada onde não é fácil para a planta tirar, ela só tira uma água que é muito disponível, que é muito menor quantidade do que a água que está nos poros, aderida com uma forte sucção. Um outro exemplo que a gente tem é aqui na Mata Atlântica, onde a gente tem a nossa estação experimental, que trabalha, né, em conjunto com o nosso laboratório de ecohidrologia, e aqui a gente mede em 3 áreas diferentes de regeneração. Eu vou falar principalmente aqui da regeneração recente, que é uma regeneração de pasto, e uma regeneração mais antiga, de 40 anos. A gente mede precipitação, outras variáveis meteorológicas, umidade do solo, infiltração de água, profundidade do lençol, transpiração, enfim, e sinal isotópico. Aqui a pergunta não vou nem, são várias perguntas, mas a pergunta principal desse estudo é se é uma floresta madura ou uma floresta jovem, vão promover a infiltração de água no solo ou não. Então, aqui a gente trabalhou com 2 áreas, né? Essa área de regeneração de pasto mais recente, onde tem principalmente uma espécie pioneira, a tibuquina, e aqui uma regeneração de mais de 40 anos. E isso aqui a gente mediu a condição de água no solo, das duas, desde 2019, né? Então, pegamos desde 2019 até 2021, e o que a gente viu aqui, em termos de condição de água no solo? Aqui em azul é uma condição de água no solo que a gente chama de capacidade de campo. O que significa capacidade de campo? O solo ficou saturado, aí na chuva, né, entra muita água, o solo chega na condição de saturação, parou de chover, o solo está úmido, mas não está totalmente encharcado. Só os macroporos, os espaços maiores do poro, estão com um pouquinho de ar e todos os outros poros estão cheios. O que acontece? Se chover aqui, essa água rapidamente vai infiltrar. Então, a condição de umidade aqui, de capacidade de campo, uma condição favorável para a infiltração, aparentemente, seria no período chuvoso. No período seco, a gente tem uma parte seca aqui na superfície que, se chovesse aqui, a água ia ser usada para preencher os poros do solo, ela não ia ser usada para recarregar o aquífero. Aqui, não. Se chover aqui, tem condição dessa água ir até atravessar toda a camada de solo e recarregar o aquífero. E isso independe se a gente está falando de uma floresta muito jovem, que é o caso da RP, ou de uma floresta de 40 anos. O período chuvoso aqui é o que manda. Na floresta de 40 anos, ela está tirando água um pouco mais profundo do que dessa floresta jovem. Provavelmente porque as árvores demandam mais água. Mas na questão, a floresta maior, a floresta mais antiga, ela vai competir com a água que infiltra por essa figura aqui pouco provável, porque só vai infiltrar mesmo no período chuvoso. E aí, no período chuvoso, é até bom que a floresta transpire um pouco da água para diminuir a cheia, né? A enchente, esses problemas de enchente que a gente vê aqui comumente no Sudeste, quando começa o período chuvoso.
Então, a condição propícia para infiltração é o período chuvoso. No período seco, a recarga sempre vai ser limitada pela quantidade de chuva e não necessariamente pela floresta. Aí, como é que os isótopos nos ajudaram aqui? Isso aí é uma ideia, a gente olhou o estado da água, a gente não viu infiltração, a gente está medindo infiltração também, mas eu nem apresentei esses dados porque a gente tem ainda incertezas nele, mas a gente pegou o sinal isotópico, aqui em vermelho é a nossa propriedade, onde está a nossa estação experimental, e a gente veio aqui e coletou amostras em vários pontos ao longo do Rio do Peixe. Essa figura é um pouquinho difícil de interpretar, mas isso aqui esse é o isótopo do hidrogênio, o isótopo do oxigênio, os dois plotados nessa figura. Em vermelho é a chuva que veio das Acas, daquele fenômeno Acas, que chega até aqui, vindo da Amazônia. Em cinza todos os outros eventos de chuva. E aqui esse aglomerado de ponto azul, que eu dei uma expandida aqui, é a água do rio, a água desse rio aqui, no período seco, não no período chuvoso. E a hora que eu dou essa expandida aqui e que eu pego todos esses pontinhos cinza aqui, que é chuva, e vejo quem é chuva, de qual período, a gente vê que, principalmente, a água do rio do período seco foi abastecida pela água de chuva do período chuvoso. Então, acabando, a gente... É um assunto que, assim, né, na ciência ainda está difícil da gente concluir, mas, assim, a ecohidrologia associada ao sinal isotópico pode ajudar a desvendar algumas coisas. Então, se a gente aqui simplesmente olhasse para essa figura, que é tradicional de você medir, nem tão tradicional assim, mas é feito sem ser na ecohidrologia, de medir a umidade do solo, o potencial de água no solo, a gente veria uma condição, mas o sinal isotópico nos permitiu dar mais, confirmar um pouco mais certeza de que realmente é no período chuvoso que vai ter a recarga do aquífero para o período seco. Então, nesse período, a gente não considera que a floresta vá competir demais pela reserva hídrica. É por isso que, talvez, quando plantaram floresta nativa ou deixaram crescer, foi observado um aumento na vazão de água. E porque no período chuvoso ocorre essa infiltração e a gente está vendo como é que ela favoreceria, né, essa infiltração pelas raízes ou pelos outros organismos que aumentam os poros do solo, que são os poros condutivos. Mas aí fica por uma outra palestra. Mas, enfim, essa que eu queria apresentar, né, da ecohidrologia, de como é que a gente trabalha com as florestas e com as medidas, e buscando responder algumas questões que ainda estão em aberto. Gente, desculpa, passei, não sei quanto eu passei aqui do tempo. Imagina, muito obrigada, Laura. Eu acho que toda sua revisão de conteúdo e todo o laboratório, todos os trabalhos que você trouxe, acho que vem para contribuir. E eu já vou passar para as perguntas, porque temos algumas, para aproveitar o tempo também. Tá, e assim o fechamento a gente faz depois das perguntas Depois ou faço das agora? perguntas, isso. Só vamos fechar agora aqui para aproveitar e daí a gente passa para depois. Bom, para iniciar, a gente tem aquela pergunta clássica que a gente está fazendo para todos os palestrantes, que é aquele nosso fio condutor, né, de todo esse ciclo de seminários. Então, a pergunta é como é que seu trabalho, tudo que você apresentou e tal, se insere na ciência do sistema terrestre? Uhum. Então, a ciência do sistema terrestre, ela é bem interessante esse nome, né? Porque ciências da Terra não é a mesma coisa que ciência do sistema terrestre, né? Talvez vocês já saibam e eu vou reforçar aqui, né? A ciência do sistema terrestre, ela surgiu com esse nome porque ela insere a parte bio, e a parte bio, seja ela
humana ou não, né, faz parte do funcionamento. Antigamente, ciências da terra trabalhava só com a parte abiótica, né, e aí ela vem forte, né, a ciência do sistema terrestre com a parte bio. E esse estudo aqui trabalha com a parte bio de planta, mas também com a parte bio do ser humano interferindo, né, na vegetação, ou desmatando ou reflorestando. Então, ela se relaciona com o sistema terrestre no sentido de botar essa parte bio, né, do funcionamento, fazer um highlight, né, colocar bem forte no contexto, como é que a floresta funciona. Até porque a gente tá vivendo no mesmo lugar, né? Então a gente tem que saber o papel de cada um e tudo que um interfere no outro e assim por diante. É muito legal, assim, porque, tipo, os índios, né, as pessoas que viviam na floresta, eles começam a perceber essas coisas que a gente vai usando equipamento sofisticado para tentar entender. Você fala, não, essa aqui tem madeira mole, essa aqui puxa muita água, essa aqui não, essa morre na seca. E a gente Exato. não, a gente tem que encher as arvorezinhas de fio e mede e traz para o laboratório para saber o que eles fazem. Só que a gente não convive, né? A gente não mora dentro da floresta. Exato. Então, a gente vai conhecendo do jeito que dá, né? Mas Sim. essa interação com eles é fundamental também. E vamos avançando todos juntos, né? Tecnologia, um pouquinho de tudo. Sim, sim. A próxima pergunta é do Marcelo. Ele perguntou qual o papel da justiça climática dentro da era da recuperação, entre aspas. Justiça climática? Sim, Nossa, acho que eu vou pular essa daí, porque eu não. Eu confesso que eu vou precisar entender um pouquinho mais o que é a justiça climática. Não trabalho muito com isso, não sei o que é. tá. Se o Brasa quiser, eu não sei se ele está aí ainda, mas se ele quiser discutir um pouquinho aqui no chat, por favor, fique à vontade, Brasa. Eu vou partir para outra para a gente não perder tanto Hum. tempo. A outra pergunta é da Renata. Laura, já tivemos evidências dos impactos negativos do desmatamento no Cerrado, na distribuição de água para outros biomas, tendo em vista que o Cerrado é considerado o berço das águas? É uma pergunta se já tiveram evidências. Exato. Então, Evidências de existem. impactos negativos. Então, aí tem uma lacuna do conhecimento aí, quando a gente foi procurar fazer uma revisão também no Cerrado, porque a floresta não é tão adensada, né? Ela é mais espalhada, ela é adensada no Cerradão e na Mata de Galeria. É, as pessoas comentam isso, mas é a mesma coisa, né? Evidências de diminuição, a gente não encontrou muito, pelo menos na revisão que nós fizemos. O que às vezes dá a entender é que impacto na Amazônia indiretamente implicaria na chuva do Cerrado, e chovendo menos no Cerrado teria menos infiltração. Mas eu assim, não sei de nenhum estudo com evidências de desmatamento do Cerrado e recarga hídrica. Certo. Antes de ir para a última pergunta, eu vou pedir para o Sérgio ou para a Renata soltar a nossa enquete aqui rapidinho, só para a gente ter o último feedback de vocês. Eu vou aproveitar e já vou fazendo a pergunta. É da Rita. Ela comenta que no trabalho do Marcos Costa temos 20 anos em cada cobertura vegetal e pouca alteração da precipitação. No entanto, sem floresta, se tem aumento do escoamento. Com a água saindo da sua bacia, diminuindo a recarga do lençol freático, diminuindo a transpiração e evaporação, consequentemente terá diminuição da precipitação local. Pensando no longo termo, isso alteraria o clima local, a não ser que a precipitação continuasse a mesma, com a umidade provinda de outras regiões. Será que o resultado que eles encontraram se manteria 50 anos mais tarde? Então, existe uma coisa, essa é a mesma coisa dessa pergunta do Cerrado de antes, né?
aquela figura que eu tinha mostrado a estrutura da floresta, ela vai influenciar na formação de chuva. A gente não tem muitos estudos do cerrado produzindo chuva em si, né? A floresta amazônica, pela sua própria constituição, se a gente for fazer uma revisão da literatura, aparecem vários estudos da floresta amazônica na produção de chuva. O cerrado em si, eu não sei, pode até ser que a gente não estudou profundamente, né? Mas em termos de revisão da literatura, ele não aparece como uma vegetação potencialmente formadora de chuva. O que surge no cerrado é raízes profundas e um solo bastante profundo, com favorecimento da infiltração de água e recarga de aquífero pelo papel da infiltração, da vegetação na infiltração e na recarga de aquífero. Eu não sei se a própria estrutura da floresta ela ia alterar o clima do cerrado. Agora, junto com o que aconteceu no cerrado, a Amazônia foi desmatada. Então, hoje em dia, a gente podia ter uma situação diferente de mudança de chuva por influência indireta da Amazônia. Mas, assim, são perguntas interessantes. A gente precisa fazer esse tipo de estudo para o Cerrado também, né? Temos o Nexus aí, a ideia é a gente avançar no Cerrado, não é uma área que eu estudei profundamente. Sim. Estudei mais as florestas úmidas. Mas, pela revisão da literatura, o serviço ecossistêmico do Cerrado não é principalmente formação de chuva. Serviços ecossistêmicos do Cerrado. Tem uma coisa bem legal, assim, vou me estender aqui, né? Mas tem uma coisa legal que a gente viu numa revisão da literatura aí, é que a biodiversidade, enquanto diversidade de espécies, de animais e tal, ela é importante para serviços de polinização, serviços de provisão, de fornecimento de alimentos, medicamentos e tal. A estrutura da floresta, com diversidade de tipos funcionais de planta, ela é mais importante para serviços de regulação climática e também esse da água, a gente ainda, né, viu aqui, a gente está ainda indo mais fundo com a ecohidrologia, não fomos muito, mas então, estrutura e composição e tipos funcionais da floresta são importantes para serviço de regulação climática e potencialmente para serviço de provisionamento de água. Biodiversidade de número de espécies de planta, número de espécies de animais, polinizadores e tal, elas estão relacionadas com serviços de provisionamento de alimentos, medicamentos, e os culturais, todas elas são importantes. Então, é importante entender que cada tipo de floresta faz o funcionamento, a função da floresta, ela é parecida, independente se a floresta ela é úmida, se ela é semiárida, se ela é uma caatinga. Ela sempre vai ter esse processo de transpirar ou perder folha e crescer raiz. A função, o funcionamento, ele é único. A função ecossistêmica dela e o serviço ecossistêmico varia com o tipo de solo, com o tipo de nutriente, com o adensamento da floresta, com o tipo de floresta. Então, a gente não pode generalizar que todas essas 18 categorias de serviço apresentadas aqui vão ser feitas igualzinha para Mata Atlântica, para a Amazônia ou para o Cerrado. Vai ter diferença de tipo de serviço. Por isso que se a gente quer recuperar serviços, na restauração a gente tem que entender quais serviços essas florestas prestam. Tipo, aflorestar um cerrado, né, o reflorestar um cerrado com floresta densa, onde ele nunca teve floresta densa, para, por exemplo, carbono, não vai melhorar o serviço ecossistêmico do cerrado do jeito que a gente conhece hoje. A gente vai alterar, né? Vai brincar de Deus, vai alterar, podendo criar efeitos adversos não conhecidos, né? Então, é importante conhecer os serviços de cada tipo de vegetação. No papel de cada um. Uhum. Bom, eu acho que foram essas as perguntas. Deixa eu aproveitar, queria só agradecer a todo mundo que participou de todos os seminários, inclusive desse último.
Só dois recadinhos finais aqui, rapidinho. Todos os nossos seminários estão gravados no YouTube. Se alguém quiser assistir novamente, checar alguma coisinha, tá tudo lá. E não se esqueçam de colocar o nome e a matrícula aqui também ao final. E acho que é isso, meus recadinhos. Laura, por favor, se quiser falar alguma coisa, e aí depois já passo para o Sérgio para nosso encerramento desse ciclo. Tá bom, Yara. Então, de novo, eu agradeço aí a oportunidade de apresentar a pesquisa. Eu acho que essa iniciativa de vocês de criar esse ciclo de palestras foi excelente, porque assim deu para a gente a liberdade dos horários, dá para a gente até a liberdade de poder assistir no YouTube, se não, né? Coisa que a gente não conseguia, ficava muito amarrado com o dia, não muita gente comparecendo. E é só através dessas palestras e dessas apresentações que a gente vai poder fazer uma interação efetiva, né? Que a gente tanto deseja dentro da ciência do sistema terrestre, né? Precisamos saber o que nós fazemos, o nosso potencial. Provavelmente o que eu faço aqui pode ser ampliado se outras pessoas. Olha, Laura, tem uma ideia lá nessa área, será que eu posso medir? Será que eu posso fazer aquilo? Então, isso só vai ser feito quando a gente conseguir interagir, mas a gente sabe que todo mundo é super ocupado com horários. Então, essa estrutura que vocês criaram, eu achei, assim, perfeita, assim, foi muito bom, porque quem agora está com tempo assiste os seminários, né? Foram 9, muito bom, e vai criando, né, a sementinha para sinergias acontecerem. Então, parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz de trabalhar direto com vocês, aí vocês estão dando um apoio aí na pós-graduação fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada Bom a essa você. energia nova, esse sangue novo aí. Está precisando dessa energia. Muito obrigada. A Sérgio, gente que tá por aí? agradece lá. Sim, eu vou só projetar aqui 2 slides especiais aqui que a gente preparou. Como esse é o último seminário, né? A gente quis trazer um pouco dessa história do fio condutor para a gente saber o que rolou ao longo desses 9 encontros. E, Laura, mais uma vez, muito obrigado, então, também, né? Tanto na figura como palestrante de hoje, mas na figura de coordenador do conselho da nossa pós, e é uma alegria mesmo receber esses seus comentários, seus elogios, porque está sendo ainda um período muito difícil para todo mundo, principalmente para nós alunos, né? Fazer um doutorado remoto, fazer um doutorado já não é fácil, remotamente, e nesse período, essa coisa muito louca que a gente está vivendo. Então, a ideia do ciclo de seminários também veio muito disso, assim, da gente poder se unir de alguma forma, né? E é muito legal ouvir os colegas e ouvir todos os palestrantes, né? Ouvir vocês. A gente fica muito feliz. Foi um super trabalho e por isso já desde o começo eu agradeço imensamente Yara e Renata. Sem elas isso não poderia ter acontecido. Seria inviável acontecer sem a capacidade de trabalho e de inteligência. A gente teve uma ótima experiência de trabalhar em coletivo também, tem sido um modelo super enriquecedor. E a ideia do ciclo foi essa mesmo, assim, da gente trazer mais do que o conteúdo em si, diálogo, trocas e coesão do corpo discente, do corpo docente, das pesquisas que são feitas no CST, no DIAV, né, e o corpo docente inteiro, né, são inúmeros pesquisadores, professores, e que a gente se esbarra pouco, né, e ainda mais na pandemia se esbarra menos. Então, acho que a gente atingiu esse objetivo de criar um espaço de diálogo, de trocar experiências de trabalho, técnicas, saberes acadêmicos, metodologias, teorias, você trouxe bastante disso na sua fala hoje, e fortalecer os nossos laços, né? E a gente passou, então, alguém acho que perguntou também, foram 9 encontros, né? Todos eles estão disponíveis no canal da PG, e ao longo dos encontros a gente fez a pergunta do fio condutor, né? Essa pergunta de como você se insere na ciência do sistema terrestre, com o seu trabalho, com a sua pesquisa. A gente construiu uma nuvem de palavras, mais visual do que técnica, mas para saber quais são as percepções do ano de 2021, dos trabalhos que vêm sendo feitos sobre ciência do sistema terrestre. E é super interessante esse tipo de análise de discurso, né? Porque
em alguma medida, ela reflete a concepção, os conceitos que estão mais presentes nas nossas falas, né? Então, essa nuvem de palavras que a gente colocou no formato do planeta Terra, né? Mas são os conceitos que mais apareceram nas respostas de todos os palestrantes, incluindo a sua hoje, Laura. E aí eu deixei também algumas frasezinhas, assim, de impacto que ao longo todo mundo foi falando, né? Então, eu achei super interessante que, ao mesmo tempo que existem conceitos na nossa cabeça, mas também existem expressões, assim, né? Existem sentenças, assim, que vão além, né, do conteúdo do conceito. Esse documento vai ficar disponível, a gente talvez deixe disponível no site da PG, ou a gente vai circular entre os alunos o PDF. A gente vai oferecer isso para você, Laura, para a coordenação, para a PG e para os demais membros e professores, para a gente, de repente, servir como mais uma semente de discussão sobre ciência do sistema terrestre. Aqui está o link, né, para quem não acessou, a gente já deixou no chat, a página da pós-graduação no YouTube. E, mais uma vez, um super agradecimento, super gratidão de poder trabalhar com vocês, em especial Yara, Renata e Manuel, que esteve aqui, acho que não sei se ainda está, o Kleber e você, Laura, que nos apoiaram também do ponto da parte do corpo docente em realizar o seminário. Ano que vem, então, a gente se encontra de novo. Espero que a ideia tenha sido interessante, tenha sido legal e tenha disseminado energia e, enfim, ideias para todo mundo. E acho que é isso. Yara, Renato, vocês querem comentar alguma coisa? Não, acho que a fala da Laura e a sua também já foram bem completas. Só agradecer mesmo todo mundo que participou, a vocês que participaram da organização também. E é isso, pessoal. Obrigada. Esse espaço é muito importante, né, de interação e de troca de conhecimento. E reforçar que a gente está à disposição para qualquer coisa. E acredito que é isso. Sem mais. Sim, só queria agradecer também, mais uma vez, Sérgio, Renata, Laura, todo mundo que estava por perto aí da gente também, dando dicas e procura tal pessoa e vamos fazer. Acho que foi muito legal e todo mundo ganhou com isso, de uma maneira bem geral. Mas acho que é isso, gente. Muito obrigada. Beleza, boa tarde, pessoal, e nos vemos por aí, então. Até mais. Tá certo, até espero ansiosa por esse ciclo ano que vem. Pois é, espero que ele seja presencial, inclusive. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Até Tchau, mais, gente. Obrigada, tchau. Laura. Obrigada, gente. Tchau.